Olá, queridos amigos do Evangelho da Noite. Estamos aqui para realizar o culto do dia 24 de junho de 2021 e vamos então fazer a nossa sintonização inicial lendo uma página do livro Vinha de Luz e é a lição 5. Deixa eu botar aqui uma luz. É a vinha de luz e eu preciso de luz. A lição 5 é com amor. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, na sua missiva para os Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de desmanchar com desassombro sob as tempestades, a fim de marchar com desassombro sobre as tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor e de testemunhos. Toda preparação é necessária. No capítulo da resistência, entretanto, sobretudo, isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos. Mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos da árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos o serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com energia e a fraternidade com justiça. Ouçamos a sugestão do amor, a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo melhor mundo. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono, a falange do nosso patrono, São Francisco de Assis, todos os trabalhadores desse falangeiro, e graças também à egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais individuais e os de família, aos nossos anjos guardiões e espíritos protetores e simpáticos. Graças a toda essa egrégora, podemos estar aqui hoje, agradecendo por mais uma semana recebida, agradecendo das mãos dadivosas do Cristo e rogando também para que todos esses trabalhadores espirituais também possam aurir vibrações maravilhosas, também possam receber e serem
alvo das benesses desse culto do Evangelho da Noite. Graças a Deus. Que a luz, a paz e o amor do Senhor possam estar conosco agora nos próximos minutos, envolvendo a toda essa grande família espiritual que foi conclamada e também a terrena, no sentido de todos, em uníssonos, fazermos uma corrente e conseguirmos montar essa catedral ampliada de luz, de paz e de amor, que é feita a partir do Salão Jordão do Amor, na Aliança da Fraternidade. Então, a partir dali, fazemos esse templo expandido, essa catedral de vibrações maravilhosas. Dessa forma, Senhor, rogamos que essa luz possa beneficiar muitos outros lares, núcleos familiares, quer sejam consanguíneos ou pertencentes à nossa família ampliada, família harmônica e vibracional. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado pela semana que recebemos. Obrigado por aqui estarmos aos teus pés para pedir a tua permissão, para dar por iniciado os estudos da noite de hoje, dizendo o lema da casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças ao bom Deus. Queridíssimos irmãos, então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, começando a estudar o capítulo 25. Deixa eu ir para cá. Então nós vamos ver os primeiros 5 versículos do capítulo 26, que vamos começar hoje, de Mateus. Nós terminamos o 25, lembra? O 24 eram só profecias. O 25 aí a profecia era para os discípulos, né? No 24, ele começa, Jesus, sentado ali no Monte das Oliveiras, de frente lá, olhando para o templo e conversando com os discípulos. Aí ele faz aquelas profecias dos finais dos tempos para os discípulos. Aí, no 25, vem 3 parábolas já fazendo para todo mundo. Né? Todo mundo estava lá no pórtico, fazendo para o povão. Que geralmente quando tinha parábola é porque era para o povão. E agora no 26 ele vai repontuar algumas coisas que ele já havia dito para os discípulos. Então, por exemplo, o pastorino deu o nome de plano de prisão. Ele vai relembrar essa parte aí que ele já havia falado, mas nem foi aqui no Evangelho de Mateus, não. Ele falou lá no de João. E o povo não entendeu, porque ele falou logo no início do ministério dele e estava distante dessa situação, ele não tinha nem irritado os judeus ainda, né? Bem, né? Que agora está todo mundo querendo a cabeça dele. Mas na época lá que ele falou a primeira vez, os discípulos acharam que era uma coisa figurada, entendeu? Ah, eu vou ser morto, vilipendiado e crucificado, mas eles ficaram pensando que era um ensinamento assim, como se fosse uma parábola, né? Que fosse figurado. E agora ele já fez o curso lá para o povo, para preparar os discípulos, apóstolos, para a prisão e crucificação dele, e aí ele vai começar a lembrar agora, olha, e aconteceu que quando Jesus terminou todos esses ensinos, desses últimos 2 capítulos, disse a seus discípulos,
sabeis que com 2 dias acontecerá a Páscoa, e o Filho do Homem, ele mesmo, será entregue para ser crucificado. Então reuniram-se os principais sacerdotes e os anciãos do povo no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e resolveram apoderar-se de Jesus com engano e matá-lo. Mas diziam lá entre eles: não durante a festa, para que não surja tumulto no povo. Isso é em Mateus. Os outros 2 evangelistas sinóticos também tratam dessa passagem, mas são bem mais sintéticos, tá? O que me chama a atenção é essa frase que dificulta o entendimento, né? Prendendo-o com enganos. Eu estou olhando agora em Marcos, mas é a mesma coisa que Mateus fala. Prendendo-o com enganos é fazendo falso testemunho, né? Prendendo-o, arrumando motivos para prendê-lo já ali. Mas eles estavam programando prendê-lo e matá-lo depois da festa da Páscoa, né? Mas você vê que, mas na realidade, a história do Cristo tinha que correr junto com essa festividade, porque a Páscoa vem do Pessa, que era passagem, né? Transpassar através. Então, e aí é uma festa judaica que celebra a passagem, a travessia do Mar Vermelho. Então você vê que é bem forte a mensagem, é bem iniciático, né? Eles, para lá da discussão se isso aconteceu ou não, que as águas, né, do Mar Morto, não, do Mar Vermelho, se abriram e eles passaram para lá dessa condição, se aconteceu ou não, a passagem ela é inequívoca. É você atravessar o corpo d'água, né? Que significa atravessar uma vida, atravessar uma encarnação e atravessar um éon para um povo, né? Eles atravessaram, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, esse corpo d'água, começa uma nova época na vida deles, eles estão livres do cativeiro no Egito. Porque eles tinham sido libertos de boca lá com o sacerdote, depois que o povo do Egito foi bem fustigado pelas pragas, mas depois o sacerdote se arrependeu, porque deve ter passado aquele momento de imantação, mandou as guardas atrás para trucidá-los, mas aconteceu essa questão deles atravessarem e mudarem de nível, né? Atravessarem lá o corpo d'água. E aqui vai ter o que vai acontecer com Jesus, também ele vai atravessar, só que ele vai atravessar mundos materiais, né, no caso. Ele vai sair desse mundo e vai para um outro. Ele vai fazer também uma passagem. Pastorino diz que ele também, como espírito crístico, ele muda de nível, tá? Isso daqui, a questão dele cuidar dessa humanidade, dele encarnar, dele vir aqui trazer essa mensagem e, através da palavra, trazendo a boa nova, mudar o padrão vibratório do planeta, através da mudança interna dos homens, através das adesões, né, que foram ocorrendo conforme ele foi fazendo, né, estendendo seu ministério.
E isso daí, quando acaba, né? Tanto é que ele diz, olha, eu vou lá no Pai e depois eu volto. E é o que ele faz. Acontece tudo que tem que acontecer materialmente, ele é crucificado, ele é morto e sepultado, né? Aí desceu a mansão dos mortos, foi lá para o outro plano, que ele foi concluir a iniciação dele, desse nível, né? A passagem desse nível, e aí ele volta, já não mais no... Aliás, ele chega a voltar ainda no final dos evangelhos. Mas ele vai voltar, vai falar para ter a ressurreição e para terminar esse trabalho. Ó, a morte, a vida não é só aqui no plano físico. Aqui, eu venci a morte. Olha eu aqui de novo. E aí, para dar essa segurança para o povo. E aí a história continua depois dos 4 evangelhos no Atos dos Apóstolos. Que aí já é a manifestação do Espírito Santo, mas tem Jesus Cristo nos 2 primeiros capítulos, que é quando ele vai realmente cuidar da conversão dos 12 apóstolos, conversão mesmo, que aí eles são batizados no Espírito Santo. Aqui no momento não aconteceu a crucificação, está próximo, e ele vai lembrar. E aconteceu que quando Jesus terminou todos esses ensinos, dos 2 últimos capítulos, disse a seus discípulos: sabeis, entre aspas, né? Foi realmente o que ele disse. Sabeis que com 2 dias acontecerá a Páscoa, daqui a 2 dias. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então isso era importante que tivesse essa sincronia, porque veja bem, na Páscoa eles estão celebrando uma passagem de nível do povo judeu. E aí todos os acontecimentos do Cristo vão acontecer exatamente alinhado, ajustado, sincronizado com os acontecimentos da Páscoa. Então você vê, ele vai ser morto na sexta-feira e vai ressuscitar no domingo, dia de Páscoa, né? E que a sexta-feira é o dia justamente dos pães ázimos, tá? Por isso que fala daqui a 2 dias. E aí, isso é o versículo 2, né? Sabeis que com 2 dias acontecerá a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Você vê que não tem contenda, não tem ninguém questionando, né? Porque e nesse momento talvez ele nem tivesse feito toda a preparação, porque é visível que ele fez uma preparação com os 12 apóstolos, né? Para que durante todo o evento que ele é entregue, que ele é vilipendiado, que ele chega lá no monte, no Gólgota, para ser crucificado, você vê que não tem intervenção de discípulo, de apóstolo nenhum, né? E aí isso foi uma coisa tratada. Ele falou, olha, isso vai ter que acontecer. Por isso que ele já está avisando antes, sabeis que com 2 dias. Então ele já está fazendo a catequese, porque aquela crucificação, ela foi... está num lugar, num momento e num lugar, né, previamente tratado, e o próprio Herodes e o Pilatos vão negar. Lembra que o Pilatos prende. Aí, para fazer uma média, mas porque ele também não estava encontrando por que devesse crucificá-lo. Manda para Herodes. Ele pensa assim, o Herodes é uma praga, vai rapidamente arrumar um bom motivo para crucificá-lo. Só que o Herodes também, né? Esse Herodes aí, que não é o grande, aí ele vê também e fala, não vi nada não, mas ele é acusado, mas ele nem é condenado, e manda para o Pilatos de novo. E o Pilatos, ele foi avisado, porque a mulher do Pilatos teve um sonho dizendo, vai
aconteceu uma querela lá de judeus, você não se meta. A mulher do Pilatos falou que teve esse sonho para ele. Não tome parte, não tome partido, não se meta. E o Pilatos ainda assim vai ficar, mandou para Herodes, recebeu de volta. Aí o Pilatos lembra que ele pode fazer uma absolvição, que é uma coisa que ele faz para agradar o povo, né? Porque ele não é judeu. E aí ele falou assim, já sei, ele é judeu, não tá sentenciado, não foi julgado, muito menos condenado. Eu vou perguntar, quem vocês querem que eu solte? E aí o povo que foi fustigado pelos escribas e fariseus, eles vão lá e vão dizer para soltar o Barrabás, que era um bandido condenado. Eu não estou falando que eu sou a favor de crucificação, mas o que eu estou falando assim, na lei da época, os outros dois que foram crucificados com ele, com Cristo, eram homens que tinham sido julgados e sentenciados, que tinham sentença. O Cristo não tinha, porque nem o Herodes e nem o Pilatos viram culpa. O que os judeus vão tratar aqui nesse versículo 3. Porque no 2 ele é o Cristo falando, sabeis que com 2 dias acontecerá a Páscoa. No 3, então, reuniram-se os principais sacerdotes e anciãos do povo no palácio do sumo sacerdote Caifás. Então, no 3 já mudou, já não é mais aquele ambiente, o Cristo com os discípulos, já é lá no palácio do Caifás. Aí nos outros 2 evangelistas dizem que tinham os escribas também. Os outros 2 citam os escribas, não sei por que o Mateus não cita, mas estavam lá também. Mas repara, são os sacerdotes principais do templo, o sacerdote mor, né? Tá entendendo? Sumo sacerdote, que é todo mundo judeu, da lei judaica. Eles eram, na verdade, mosaicistas, né? Eles eram seguidores de Moisés. E eles estão armando uma situação que vão prendê-lo com enganos para poder matá-lo, porque ele fez todos os sinais, ele mostrou que ele era realmente filho de Deus, mas isso é que mais irritou os sumos sacerdotes fariseus, são os fariseus também, né? Porque ele estava dizendo e mostrando e fazendo sinais que ele era o filho de Deus, que, bom, agora todo mundo tinha que segui-lo, só que eles não aceitaram, né? Uma parte não aceitou, uma parte aceitou, né? E depois a gente vai ver que até sai do judaísmo, né? E ganha o mundo através dos gentios e também as pessoas das outras religiões, né? E muitos convertidos do judaísmo para o cristianismo. E aí eles falam isso, né? Que reuniram-se os principais sacerdotes e anciãos do povo no palácio do sumo sacerdote. Esse palácio, os palácios tinham um átrio interno. E às vezes fala na parte externa, mas nesse átrio que não tem teto. Mas é onde vai acontecer as outras cenas, né? Que o Pedro e o João vão lá, né? O Jesus já preso, e aí o Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Então não houve ainda essa preparação para passar por isso tudo. E aí resolveram apoderar-se de Jesus com engano e matá-lo.
Mas diziam, não durante a festa, para que não surja o tumulto do povo. Então, assim como o Paulo, né, o João Evangelista veio trazer a boa nova na frente do Cristo. E ele era tão bem quisto, ele foi o último profeta, né? Do Velho Testamento, do Novo. Ele foi o último profeta do Velho, mas ele é uma figura do Novo. Ele é primo de Jesus. Então, o evangelista, João Evangelista, também era outro que o povo não podia chegar lá e matar, porque o povo gostava dele e seguia. Ele tinha muitos seguidores, o João Evangelista. O Cristo vai morrer, tem gente que nem vai saber que o Cristo morreu, vai continuar seguindo João já morto. Pregando, né? Pregando João até o batismo de água. Então, e o Cristo também, essa altura do campeonato, ainda mais que ele fazia muito milagre, se eles não queriam fazer um levante, né? E aí eles iam usar uma tática que eles usaram, inclusive, com o Paulo lá depois, quando vem o Ato dos Apóstolos, né? Que é você prender, deixar lá guardadinho, para depois da Páscoa sentenciar. Mas o que aconteceu? A Páscoa é aquela festa dos pães ázimos. Os pães ázimos são aqueles pães fininhos, né? Que a gente aqui chama de pão árabe, né? Que é o pão folha, que você pega a água e a farinha de trigo e faz aquelas massinhas assim, bem fininhas, como se fosse um paninho, né? De mesa, aí põe aquilo na pedra para assar, e aí depois você pode botar um em cima do outro, pode enrolar, entendeu? Ou dobrar em 4. É muito prático para andar no deserto. Isso é um pão que veio lá da época desde o deserto. Então você tem o amido guardado de uma maneira que não vai estragar, e é fácil de você fazer a comunhão, porque você rasga aquilo e dá um pedaço, pega um pedaço e passa. E aí o que acontece? O Cristo está falando, sabeis que com 2 dias, estou avisando, mas esse tal curso que eu estou falando, que ele certamente deu para os apóstolos não fazerem nenhuma insurreição, tanto lá durante a Via Crucis, quanto ele lá no Calvário. Você vê que quem pede o corpo não é nenhum dos discípulos, tá? É o José de Arimateia, né? Que ele já tinha até uma gruta lá para guardar o corpo do Cristo, né? E aí você vê que eles foram instruídos a ficarem preservados, reunidos, esperando os acontecimentos. Os acontecimentos é que o Cristo vai voltar, vai aparecer para eles e vai mandar eles irem lá para Jerusalém e ficarem lá quietinhos. Que aí depois essa história segue lá em Atos dos Apóstolos. Mas olha que interessante. Os judeus estão seguindo Moisés. Moisés trouxe os 10 mandamentos. Em um dos mandamentos é não matarás. Aí às vezes tem umas mudanças, não matarás seu próximo, uma coisa assim. Não matarás, que na verdade é todo mundo. Ninguém, né? Não vai matar ninguém. E não dizia etnia, não matarás. E aí eles como eles não podiam matar, eles incitavam os romanos a matarem, dizendo, ele está dizendo que não é para pagar o tributo a César. Ele está dizendo que ele é um outro Deus, ele é filho de Deus e que por isso ele é Deus. Ele está se equiparando a César, ele está querendo dar um golpe em César. Então eles produziam
que isso não vai parar aqui, vai acontecer com Estevão, com Paulo, todo mundo, é uma prática deles. Só que lá vai aparecer assim, eles incitaram as viúvas honestas a lançarem um falso testemunho. Então, isso é um outro mandamento. Estão indo contra um outro mandamento, que é levantar falso testemunho. Entende a bronca? E Jesus pontuava essas coisas, né? Que, inclusive, eu acho que não tem aqui está lá em João, ele fala isso. Mas vocês estão dizendo que são descendentes lá do Abraão, do pai Abraão, mas vocês não estão seguindo os mandamentos. Vocês estão levantando falso testemunho, estão querendo me matar. Ele dá uma enfrentada lá no João. E aí, o que o Pastorino comenta aqui? Que essa celebração, que já apontava para uma passagem, ela vai ganhar esse outro, vai ser revestida desse outro significado, que agora vai ser uma celebração para os judeus e para os cristãos também. E é importantíssimo porque depois que ele faz a passagem, que ele vai voltar no Pentecostes e fazer o curso, né? Então, o que vai acontecer lá? Você vê que é uma coisa tão forte, vai ser um momento mais importante, né? Qual é o momento ápice da missa? É o da Eucaristia, quando tem a transubstanciação, que o corpo do Cristo vai virar a hóstia, que veio do pão ázimo, e o sangue vai ser simbolizado pelo vinho, e nós vamos absorver o Cristo de corpo e alma. O vinho líquido, vinho, simbolizando a alma. Ou seja, a gente vai fazer a metanoia com Cristo. Vamos absorvê-lo de corpo e alma. E fazendo isso na hora da missa, recebendo Cristo em comunhão, nós vamos estar num outro patamar. E aí, quando vier lá o Atos dos Apóstolos, vai ter o Pentecostes, e o curso, e a conversão dos apóstolos. Por isso que tem um movimento neopentecostal muito forte a partir do início do século XX. Não, o movimento pentecostal, que, descobriu o Pentecostes, o que a gente precisa é o homem sendo homem. Esse negócio todo, esses 4 evangélicos, não, a gente pega aqui o Atos dos Apóstolos e vamos ser pentecostais. É daqui para frente. É do Espírito Santo em diante. Aí o que acontece? Passado um tempo veio o neopentecostal, que é assim, eu interpreto do jeito que eu quero, eu faço a minha igreja, abro ali na esquina, pronto. Seremos felizes para sempre, supostamente. Então esse é o movimento neopentecostal. E eles partem a partir daquelas maravilhas lá do Atos dos Apóstolos, né? De muito milagre, deixe esse corpo em nome de Jesus, né? E lá já é até Espírito Santo, né? Então é assim que a coisa acontece. E o Jesus faz essa passagem para que nós pudéssemos fazê-la também depois, tá? Então ele vai fazer a passagem para demonstrar como é a nova... na verdade, comprovar, né, que a vida continua depois da morte. Não é bonito? É bonito, sim. Então, vamos ver aqui. Então, eu já fiz tudo. Então, agora, nós vamos nos colocarmos assim, bem confortavelmente, porque eu vou ler então o nosso passe e nós vamos receber o nosso passe a partir dos nossos queridos guias e protetores espirituais, tá? Vamos nos sentar confortavelmente. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai
e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado, de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios desse passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos força para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma, para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente, pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças ao bom Deus. Que os queridos amigos espirituais, agora durante a prece de encerramento, possam fluidificar a água que, porventura, que vocês tenham colocado. Se vocês não colocaram, dá uma pausazinha aqui no vídeo e bota lá a garrafa, mas eu já vou pedir para a espiritualidade para fluidificar toda a água da sua casa, na forma de garrafa de água mineral, dentro da geladeira, e também, se for dentro do alcance desse culto, fluidificar toda a água do prédio, das caixas d'água, para beneficiar todos os nossos queridos irmãos vizinhos. Então, graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças à egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, aos nossos guias e protetores espirituais, individuais e de família, que todos os espíritos presentes, encarnados e desencarnados, possam ter sido abundantemente beneficiados, envolvidos nessa vibração maravilhosa, prestimosa, amparados, envolvidos e conduzidos. Jesus Cristo de Deus, fazei, Senhor, com
com que possamos cada vez mais estarmos sintonizados em Ti, como é conclamado no nosso próprio mantra, que nós possamos desempenhar as nossas tarefas, o nosso compromisso espiritual, estando sintonizados, Senhor Jesus. Que a luz, a paz e o amor do Senhor possam envolver os nossos lares, envolver todos os espíritos dessa humanidade, encarnada e desencarnada, que possamos, Senhor Jesus, envoltos no Teu amor, atendermos, Senhor, os preceitos da Tua lei que Tu vieste nos trazer, e que nós, Senhor, possamos ter uma boa semana, possamos contar com a Tua presença, que vem até nós através dos nossos queridos trabalhadores espirituais, mestres, guias e protetores. Jesus abençoa o nosso lar físico e espiritual, abençoa todas aquelas pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia. Jesus abençoa e reharmoniza os nossos templos, que são os nossos corpos, assim como o nosso lar, de forma que as energias menos ditosas, que não puderem ter sido transmutadas, que elas possam ser encaminhadas para o orbe terrestre, encaminhadas para o lugar onde vai ocorrer a transmutação, e que aquelas outras que puderem ser transmutadas, que possam ter sido efetivamente transmutadas, e os nossos lares possam ter sido higienizados com esse álcool 70 espiritual, para tirar os micro-organismos, as bactérias e vírus espirituais. Jesus, queremos ainda mandar um quanto de energia para a saúde do planeta e para a transição planetária, que nós possamos contribuir nesse momento de oração para a melhoria do planeta, para a transição planetária, para a saúde do planeta, para a nossa saúde, dos nossos templos, das nossas casas. Ilumina, Senhor, o nosso ambiente de trabalho, todas as mentes e corações que lá transitam, que todos possam ser abundantemente iluminados, os trabalhadores físicos e os espirituais também. Dessa forma, nosso Senhor Jesus Cristo, te pedimos a permissão para dar por encerrado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus, graças ao bom Deus.